Boa tarde a todos. Hoje gostaria de fazer um comentário bem assim embasado num pensamento muito profundo e muito substancial que o padre Fábio de Mello colocou numa rede social e foi muito compartilhado. Vamos lá então. O pensamento é o seguinte: então Lúcifer não foi expulso do céu porque bebeu, se prostituiu, por ter usado drogas, por ser hétero ou gay, por ser um bandista, católico, evangélico ou ateu. Ele caiu pelo seu próprio orgulho, caiu pela soberba de se achar melhor do que Deus. Isso é o que acontece quando você acha que você tem o poder de condenar uma outra pessoa só porque ela pensa de uma forma diferente da sua. Somos todos falhos. Somos todos falhos e pecadores. Então, não fique arrotando santidade se você também peca, se você também é pecador, se você também merece perdão. Jesus disse: amar ao próximo, e não só quem acha que te convém. Bom, vamos fazer algumas breves considerações a respeito disso. Vejam bem que, à medida que Lúcifer quis se considerar acima de Deus, o orgulho falou mais alto. Fazendo um paralelo às pessoas, isso vale e muito também. Hoje em dia, através das redes sociais, principalmente quando nós vemos o Facebook, notamos que os pontos de vista ideológico de muitas pessoas são totalmente inflexíveis, não estão abertos a discussões. Algumas pessoas querem que todas as demais pensem igual a ela. E todos nós temos o direito de chegar e ter a nossa opinião. Só o que nós vemos é uma falta de reconhecimento a respeito disso. Ou seja, se você não pensar igual a mim, se você não ter o mesmo partido que eu tenho, a mesma ideologia política que eu tenho, se você não tiver a mesma religião que eu tenho, você está condenado. Você está errado. E não é bem assim. Eu acho que todos nós temos o direito de ter opiniões. Toda discussão ela é saudável a partir do momento que duas pessoas estão dispostas a dialogar e ter a humildade suficiente de reconhecer que o ponto de vista dela não está totalmente compatível com a realidade que ela vive, ou que uma sociedade vive. É difícil, teoricamente falando, fazer isso? Não totalmente. Mas acredito que o diálogo entre duas pessoas que pensam de uma maneira diferente parte do princípio que o diálogo ele tem que estar
preparado para que uma situação aconteça. Como assim? Vamos fazer uma comparação com o perdão. O perdão, antes de ser dado, ele tem que ser preparado. O perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é uma iniciativa. Da mesma forma que, quando duas pessoas querem discutir pontos de vista diferentes, as mesmas precisam o quê? Estarem preparadas a ouvir, pelo menos ao ouvir, o que o outro tem a dizer e ter a humildade suficiente de se preparar a reconhecer que o seu ponto de vista não estava totalmente certo ou totalmente errado. Ou seja, humildade é um ponto de vista importante para um diálogo. E julgar a coisa mais fácil do mundo é julgar. Então, o que nós temos que fazer? Antes de falar o primeiro A, pense, raciocinem para ver o que estão pensando e o que estão falando é coerente. Tenha a humildade de reconhecer que você erra também, que você precisa de ajuda. Então, este texto do padre Fábio de Mello, um texto maravilhoso, um texto que diz muita coisa num curto espaço de tempo, de linhas, resume tudo o que tem que ser no ponto de vista de convivência. Convivência é abaixo o preconceito de suas ideias. Pegue o exemplo de Jesus Cristo. Leiam a Bíblia. Ele foi tão simples naquilo que ele transmitiu através de parábolas. Eram parábolas porque eram mais fáceis de ser entendidas as mensagens que ele queria passar. Vejam a humildade dele. Ele, em toda a santidade dele, em toda a realeza dele, ele nos deixou uma mensagem que ame a seu próximo. É difícil amar o seu próximo? Não, não é difícil. Amar, você tem que fazer a comparação com o perdão. Só que o amor é um sentimento, o perdão é uma iniciativa. Amar o seu próximo é muito fácil amar as pessoas que só te fazem bem. O difícil é amar o seu próximo que te prejudica diariamente ou em intervalos de tempo regular. Então, da mesma maneira que o perdão é trabalhado, o amor, nesse ponto de vista de pessoas que não te fazem bem, você tem que trabalhar de uma maneira humilde, tá? Agora, a minha liberdade termina quando a do outro começa. Só queria fechar esta situação, este pensamento do padre Fábio de Mello, citando um comentário que eu vi na rede social a respeito do santo sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue que ele derramou. O comentário desta pessoa foi tão infeliz, foi tão desrespeitoso, que eu nem vou citar
o que ele comentou, porque não vale a pena. Não vale a pena dar publicidade para pensamentos dessa forma. Eu só dou a seguinte mensagem: se você não acredita, se você não tem fé, respeite, tenha a humildade de respeitar a fé das pessoas. Não importa se seja espírita, católica, evangélica, umbandista, não importa. Mas respeite a fé das pessoas. E acima disso tudo, se você não acredita em Deus, se você não acredita no santo sacrifício da cruz, na cruz, pelo sangue que Jesus derramou, não faça esse tipo de comentário, só respeite. Se você não acredita, se você é ateu, é opção sua. E eu tenho que respeitar a opção sua. Mas respeite a fé das pessoas. Não façam esse tipo de comentário. Infelizmente, essa pessoa se igualou ao canal Porta dos Fundos, naquela época de ouro desse canal ridículo chamado Porta dos Fundos, que eu nem quero dar mais publicidade para esse tipo de coisa. Então, respeite o seu próximo, tenha a humildade de reconhecer que você é pecador, que você precisa de ajuda e que você não está acima de ninguém. Muito obrigado.